Olá, e aí? Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu só pegar uma caneta, alguma coisa para eu ficar na minha mão, que eu não consigo falar sem nada na minha mão. Eu tava na correria, Tá caralho, calma aí. bom, Vou claro. pegar uma... Te convidei aqui para a gente fazer uma live, para a gente falar de felicidade. É um assunto muito necessário. Eu estava vendo algumas reportagens recentes falando que o índice das pessoas que estão entrando em depressão, que estão ficando tristes com essa reclusão, tá aumentando muito. A gente sabe que são poucas pessoas que têm a facilidade de saber conviver sozinhas consigo mesma, principalmente num momento que é a força. Então, eu queria só que você se apresentasse primeiro para o pessoal, falasse toda a tua formação, como que você trabalha, para aí a gente iniciar a entrevista só para posicionar o pessoal direitinho, o porquê que eu te convidei para falar desse assunto. Tá bom. Obrigada pela oportunidade, tá? É uma honra estar aqui com você, fazendo essa entrevista de um tema tão importante. Eu fiquei realmente muito feliz com o seu convite, viu? Obrigada. Então, Alessandra, eu comecei a minha carreira na área de comunicação, né? E eu trabalhei por muitos anos como jornalista também. E em determinado período eu notei que eu não estava muito feliz na minha vida e que eu queria usar a minha habilidade de comunicação de uma maneira diferente. Então comecei por uma busca muito profunda por propósito, né? E essa busca me levou a conhecer um sistema de autoconhecimento chamado Enneagrama, né? E por meio desse sistema de autoconhecimento eu fui descobrindo outras vocações, né? Como, por exemplo, me tornar coach e depois me tornar uma psicoterapeuta. Eu fiz a minha formação tanto como coach como psicoterapeuta aqui no Canadá, né? Então eu sou certificada em counseling, que chama, né? Wellness Counselor, seria uma conselheira do bem-estar, mas com foco em saúde mental, em saúde emocional. E esse tema da felicidade foi um tema que foi vindo durante essa minha busca por propósito, né? Porque essas coisas estão muito relacionadas. E hoje eu trabalho justamente ajudando as pessoas a encontrarem mais satisfação, encontrarem um propósito para a vida delas. Como você mencionou, a depressão ela é uma questão muito séria no Brasil, né? E o meu trabalho é justamente ajudar as pessoas a terem mais bem-estar, mais equilíbrio em suas vidas. Bacana. Então, assim, eu posso dizer que a gente aqui, eu e essa galera toda que vai acompanhar a entrevista, vai ser uma espécie de um coaching coletivo sobre a felicidade em meio à pandemia. Pode ser isso? Pode ser, com certeza. Vou Tá, adorar eu já vou te ajudar. pedir autorização para depois eu jogar essa entrevista no canal do YouTube, se você autoriza, porque muita gente pode não ver agora, mas pode acessar, pode ver amanhã, ou pode ver, ou pode até rever depois, né, com calma. Então, você me autoriza a jogar isso lá no YouTube quando a gente terminar a entrevista. Mas com certeza, é um prazer te Tá. ajudar e ajudar Porque as se você não pessoas. autorizasse, eu ia jogar do mesmo jeito e Do depois você mesmo ia procurar jeito, seus direitos. tá bom, mas Olha obrigada por só, Carol. perguntar. Seguinte, eu botei aqui 20 perguntinhas na ordem, que eu acho que são 20 perguntinhas que interessariam a todo mundo, me interessam principalmente. Eu acho que todo mundo que está aqui, inclusive eu, vou tentar extrair o máximo de conhecimento dessa nossa conversa. Então, fiz um roteirozinho aqui. Eu queria começar com a primeira pergunta, que é uma pergunta lógica. Como essa pandemia tem afetado a felicidade das pessoas? Primeiro ponto, Alessandro, é que mudou tudo aquilo que nos dá, que são os nossos pilares de sustentação. A vida, ela é formada por vários fatores, né, que nos dão equilíbrio, né? Então você precisa ter várias esferas da tua vida funcionando num nível de satisfação de 0 a 10, 6 mais ou menos, né? Para você ter uma sensação de bem-estar, de que você está feliz. E aí, com essa pandemia, muitas coisas se desequilibraram. Então, por exemplo, você tinha sua rotina e quando você tira a rotina, você mexe no senso de identidade das pessoas, né? Seja do jovem, do adulto ou de uma pessoa mais velha. Isso está intimamente ligado com isso. Você tem um jeito de cuidar de você, seja fazendo uma caminhada em algum lugar fora aí da tua casa e de repente você não tem mais isso. Você está isolado de afeto, né? Você não vê mais os seus companheiros de trabalho, você não tem mais o happy hour, enfim. O que aconteceu? Ela chegou e mexeu com toda aquela nossa estrutura, que era aquela Exato. estrutura que coloca a gente num ponto confortável, que é a nossa rotina, nosso cotidiano, tudo aquilo que não é estranho, né? A nossa vida, poderia dizer assim. De repente ela bagunça tudo e a gente
tem que se deparar com uma realidade nova que a gente nunca soube como lidar, né? Seria isso. Como Exatamente. chega a quebra da felicidade na pandemia. Que não é que na verdade toda mudança, o ser humano ele não gosta, ele não é um ser que naturalmente busca por mudanças, né? O nosso sistema busca por zona de conforto, né? Até o cérebro ele tenta aprender algo rápido para depois a gente fazer automático. Então mudança exige um custo, tem um custo emocional. Então uma mudança foi imposta a todo mundo muito rápido. A gente nem teve aquele tempo de se preparar para dizer e agora como eu faço. Então se Não vira nos teve um 30. aviso prévio, né? Não teve, não teve. Não teve. Desequilibrou total e como é que a gente Total. se salva, se ajuda agora dentro desse novo contexto. E aí, pegando o gancho nisso que você está falando, Carol, cada um vive de uma forma, né? Uns estão menos isolados, outros estão mais isolados. Eu, por exemplo, estou mais isolado, porque eu fiquei longe de família, filha, de todo mundo. Como será possível a gente ser feliz enquanto a gente permanecer nesse isolamento? Isso, a grande questão é assim, cada um vai ter a sua forma de se sentir feliz. Então não tem uma receita, né? Isso é a primeira coisa que a gente fala sobre felicidade. Felicidade, o que é para mim, não é a mesma coisa para você, cada um precisa encontrar a sua forma. Uma coisa que eu tenho dito para as pessoas é o seguinte: primeiro, é natural a gente se sentir perdido, desanimado, você sentir que você não tem força para fazer determinada coisa, né? De repente você vê todo mundo participando de live, vamos para o YouTube fazer yoga, vamos fazer tal coisa, e você não sente essa energia. Então, primeiro, tá ok. Depois, é perceber que Isso é interessante, Carol, porque eu já escutei relatos de pessoas falando, cara, como é que vai ser para mim? Porque eu não tô nessa vibe digital, né? Então, complemento. Isso é bem interessante. Isso, exatamente. Cada um tem uma realidade completamente diferente da outra pessoa, né? Então, é encontrar dentro da sua realidade aquilo que faz bem para você. E acreditar que o ser humano tem 3 coisas que são fantásticas. Uma habilidade de adaptação, a gente acaba se adaptando, né? No início é um transtorno, mas depois a gente se adapta. Nós somos criativos, somos capazes de encontrar formas de fazer coisas dentro de um novo contexto, né? E a gente tem recurso interno para superar desafios, né? Você vê que pessoas que passaram por traumas muito severos na infância, elas se superam, elas conseguem se reerguer, né? Ter uma vida mais equilibrada, porque nós temos essa recurso interno para enfrentar desafio. Então, essas 3 coisas, se a gente acreditar que a gente tem essa habilidade de adaptação, recurso interno, criatividade, cada um vai criar a sua forma para se sentir melhor, para se sentir mais feliz em casa. E não necessariamente a gente sabe de imediato quais são esses recursos, né? A gente vai descobrindo ao longo dessa experiência, mas pelo que você está falando, o principal é não duvidar que nesse momento de crise a gente tem esses recursos, né? Mesmo que a gente vai descobrir depois. Seria não duvidar de uma força interior nesse momento. A gente tem esse recurso e veja, e mesmo que a gente não saiba, a gente pode buscar ajuda fora, a gente pode buscar suporte, né? Seja numa conversa com um amigo, o que você está fazendo aí, como é que você tá? Tá aberto para ouvir sugestões. De repente, uma sugestão de você fazer um exercício físico em casa não cabe para você, mas o que cabe? É você estar consciente de que esse momento eu preciso parar para fazer algo por mim. É tomar um chá, porque eu gosto de chá. É você comer algo que te dê prazer. É você ligar para alguém que te faz bem. Então, são pequenas coisas que as pessoas vão encontrando, só que isso precisa ser feito de forma consciente. Porque, do contrário, se a pessoa fica no automático, é onde o estresse vai crescendo e é onde ela pode ir se perdendo. Então, ela tem que chegar no momento do dia dela e falar assim, o que eu faço agora por mim? Como que eu me amparo? Como que eu me cuido? Isso é bem interessante. Ontem eu estava terminando de ler um livro que é aquele livro do foda-se, né? A arte de ligar o foda-se. E ele fala uma coisa bem interessante que vai ao encontro que você falou, que inclusive sobre essa questão do recurso interno. Muitas vezes o recurso interno, me corrige se eu estiver falando merda, Carol, muitas vezes esse recurso interno, ele pode ser muito mais simples do que a gente pensa, né? Por exemplo, o livro fala, por exemplo, você está com uma dificuldade enorme de lavar a louça.
começa. Se você começar, mesmo que seja começando só botando uma toalha do seu lado, já é um começo. E o simples fato de você começar algo já pode estar aflorando esses recursos internos, né? É bem isso, e tá certo? Isso que a gente chama de terceira força, né? O Você tá que é a vendo meus terceira? dramas? Lavar a louça. Eu tô jogando tudo pra cá. Todos nossos. Mas é bem isso, Alessandra. É assim, a terceira força, né? Uma parte de você quer e sabe que é necessário lavar a louça. A outra parte está achando isso chato e está com preguiça. É como se essas forças se anulassem. Então você lê um livro, por exemplo, que te dá um gás. E aí você vai lá e fala, não, peraí, eu vou começar, eu vou fazer isso. Então, às vezes, você vê uma live e a pessoa tem uma sacada, tem um insight. Só que para isso, ela tem que ter aquela vontade antes de falar, peraí, como que eu me ajudo? Principalmente, como eu me ajudo dentro desse contexto, por mais difícil que seja. É isso que eu falo de recurso interno. Como eu me amparo, como eu me dou a mão e digo, não, peraí, tá difícil sim, mas o que eu posso fazer por mim nesse momento? E eu vejo muitas pessoas, Carol, utilizando agora a internet como uma ferramenta para estar burlando, né, esse isolamento. É possível a gente falar hoje de um isolamento com todo esse recurso tecnológico? Porque mal ou bem a gente está conectado agora numa teia, tem agora 160 pessoas aqui com a gente, então, de uma certa maneira, é possível a gente falar de um isolamento nesse período digital e de que maneira que a gente poderia usar esse recurso em meio a essa pandemia para a gente ser feliz? Porque muitas vezes a má utilização da internet também leva a um agravamento, né, do quadro da pessoa. De que maneira a gente pode se direcionar nessa teia digital em busca da felicidade? O importante é a pessoa se conhecer, né? Então, por exemplo, em isolamento ou não em isolamento, eu já tive questões de utilizar muito rede social, por exemplo, e isso aumentar o meu nível de ansiedade. Estando isolada ou não estando isolada, né? Porque o que acontece? A internet, ela também se torna uma forma de fuga da realidade. Então, tem pessoas que ficam viciadas mesmo em internet, assim como a gente vicia em comida, em álcool, em cigarro. Ele se torna algo para a gente se distrair de uma dor, de uma solidão, de alguma coisa. Quando você se conhece e você entende que você está utilizando a internet para buscar por coisas que te interessam, conteúdo edificante ou alguma coisa que te faça bem. Outra coisa é quando você fica distraidamente olhando coisas que te põem para baixo, que te fazem mal, né? Que faz com que você se compare com os outros e acha que a vida dos outros é melhor do que a sua, né? Porque a gente vê que em rede social todo mundo é muito feliz e isso não é a realidade. Então, usar a internet ou o que quer que seja de forma consciente. Porque Agora, quando a gente... Desculpa, pode falar. Completa. Não, porque quando a gente faz isso inconsciente, a gente está adquirindo coisas e se conectando com coisas que nos fazem mal. E aí, às vezes, a gente nem nota de onde está vindo a ansiedade, de onde está vindo a angústia. E até depressão, Alessandro. Tem pesquisas que dizem que se a pessoa fica muito tempo na internet, ela pode ir para um estado mais deprimido mesmo. Sim, porque ela não tem... Porque outros momentos da vida estão desequilibrados. Agora, usar esse recurso para você se conectar com pessoas que você não fala há muito tempo, para fazer um curso, aprender um idioma, tanta coisa útil que a gente pode fazer com a internet, né? A gente poderia dizer, então, que nos segmentarmos com a internet é um caminho bom para a felicidade, né? A gente já entrar com uma visão segmentada ali do que a gente quer buscar ali naquele dia, naquele horário. Isso! E não ficar à deriva por essa rede digital, né? Isso, a questão é a deriva, exatamente. Porque ele é uma distração. É você entrar consciente. Eu vou entrar agora porque eu vou ver isso daqui, porque eu quero saber como é que tá tal pessoa, eu quero mandar uma mensagem, ou eu quero me atualizar das notícias. Me atualizei das notícias, aí eu paro um pouco, como que eu tô me sentindo? Bom, agora eu procuro por humor, eu procuro comédia, eu quero rir um pouco. Onde é que eu vou? Né? Então, isso é ser consciente. Agora, esse isolamento, Carol, ele pegou pessoas de todas as idades, todas as classes sociais, enfim. Eu queria saber quais os mecanismos de felicidade que as pessoas podem ter de acordo com as suas faixas etárias. Por exemplo, eu tenho a Valentina, que tem 7 anos de idade. Como um pai e uma mãe precisam lidar com uma criança de 7 anos de idade confinada em casa,
na contrapartida, o que um jovem ali nos seus 17, 15, 16 anos deve fazer também para sair mais feliz dessa quarentena? E num terceiro estágio, o que uma pessoa mais idosa, por exemplo, como os nossos avós, que muitas vezes não têm paciência, não tão conectados na internet, podem fazer? Que dica que você dá para esses três estágios, os mais novos, os mais jovens e os mais velhos, para buscarem a felicidade nesse momento? Tá. Primeiro, vamos lá, só quero reforçar uma mensagem. A felicidade não tem uma receita e ela é Uhum, composta por vários fatores na nossa vida. Quanto mais você conhece você, mais você sabe aquilo que te faz bem. Ou uhum, aquilo que é sustentado por você. Então, por exemplo, você pode me dar um carro agora, eu fico feliz, uhul, entro no trânsito, e aí o que acontece no trânsito? Eu fico triste, fico chateada, fico com raiva. Isso durou muito pouco tempo. Então, uhum. a questão é o que te faz sentir bem. Mas, vamos lá. Quando você fala, qual é o desafio? Eu tenho muitas clientes que são mães que estão com esse desafio. A criança agora não está mais na escola, elas não estão conseguindo trabalhar, porque elas estão, né, tá difícil dar conta de tudo, é natural perder a paciência também, né? Então, o que que essas mães fazem? Primeiro, não se culpe tanto, observe que é uma situação nova. Tente entender que isso também passará. Nessa hora, Alessandro, é assim, é paciência, é respirar fundo, é dar tempo ao tempo, porque é uma realidade nova. A gente não consegue não lutar. A gente não se cobre produtividade, muita produtividade. Afinal de contas, a tua realidade mudou. Agora você precisa cuidar de uma criança, né? Uhum. E isso vai interferir, porque agora não tem mais ali a escola. Então, O jovem, nesse estágio depende mais dos pais e dos mais velhos para serem mais pacientes, né? Não tem jeito. A criança sim, tem não. que gastar energia, se vê ali de um dia para o outro em casa. Então, só para eu resumir cada estágio, tua dica máxima aí para esse primeiro estágio da vida seria paciência, né? Seria isso. Perfeito. Seria isso. Paciência. E para os Exatamente. jovens, Carol, muitos jovens de 15, 16 anos que não paravam quietos em casa, que era tipo a gente lá em Friburgo na adolescência, e agora estão se vendo trancados em casa, não podem sair, muitos não podem nem ir ali na esquina. E são pessoas que já nasceram numa época digital, ou seja, a internet não é nenhuma novidade para que elas se deixem seduzir e falar, agora eu vou para a internet, não tem problema. Como tirar a angústia dessas pessoas, desses jovens? Tá. Os jovens que eu tenho trabalhado, eu também tenho clientes que têm 18 anos, tenho irmã de 18, de 20. Então, o que eu tenho notado com os jovens é o seguinte: no início, todo jovem teve uma perda também, né? A gente fala, a sociedade ela está vivendo um luto coletivo. A gente perdeu, pessoas perderam a rotina, outras perderam o emprego, a renda, tem pessoas perdendo pessoas, então é um luto coletivo. E o jovem enfrentou isso. Ele também não tem mais aquele professor, os amigos, né? A rotina dele. Mas o que eu tenho visto é que eles estão ocupados. Eles encontraram formas de se ocupar. Seja jogando jogos, seja jogando baralho, aprendendo coisas diferentes, estudando idioma. Eles estão conectados uns com os outros, alguns continuam estudando, outros não, mas o que eu estou vendo é uma habilidade muito criativa deles de encontrarem formatos para se manterem interagindo. Então, se você perguntar entre os pais, as crianças, os mais velhos e os jovens, a minha percepção, é claro que isso não é para todo mundo, mas as pessoas com quem eu tenho lidado, é que os jovens estão se organizando melhor. Melhor. Entendi. Agora, que conselho que você daria para um jovem que está fora desse barco, por exemplo, que ainda não se encontrou aí nesse isolamento? O que eu dou de conselho para as pessoas é procure um objetivo. Procure algo que te faça bem, algo diferente, que se você estivesse estudando, talvez você não tivesse tempo para fazer. Agora talvez seja a hora de você aprender a tocar violão. Agora talvez seja a hora. Então busque alguma coisa que tenha um significado para você. Então, Quando seria você assim, traça um objetivo, você ocupa. um objetivo, se organiza traçando uma meta. Na verdade, tenha um foco para realizar algo, né? É a melhor maneira de burlar, então, esse isolamento. Até porque se a gente conseguir realizar essa meta, a gente vai sair feliz, né? Realizado.
de algo que a gente Exato. conseguiu fazer nesse período que a gente se deu. Agora, para os mais velhos, Carol, muitos não estão conectados e os mais velhos, eles são de uma geração em que as coisas aconteciam na rua mesmo, né? Era botar a cadeira ali, a notícia, né? Era com o vizinho, é aquela caminhada ali na padaria, enfim. Como fazer com os mais velhos? Inclusive, eu tô vendo pesquisas que os mais velhos estão dando mais trabalhos, né? Os adultos estão fechando os avós e cá como se fossem crianças, tentando fugir pela janela, tentando sair escondido. Como fazer com os mais velhos? Olha que interessante, né? Isso que você está dizendo é uma percepção real mesmo. Por quê? Quando a gente vai ficando idoso também, o que a gente fala para as pessoas é para elas se manterem ativas de alguma forma. Então, a pessoa ir à padaria, a pessoa ir ao banco, a pessoa ir ao supermercado, aquilo é fundamental, aquilo faz parte da rotina dela, aquilo faz bem para ela. Porque é o objetivo que ela tem naquele momento. Então, de repente, um idoso se vê dentro de casa sem poder fazer as coisas que ele fazia é muito difícil. É muito difícil mesmo, né? E a pessoa vai ficando entediada, ela vai ficando cansada, né? Eu sei isso, eu vejo isso de perto. Eu tenho uma avó de 84 anos que também está enfrentando esse isolamento. E para ela, as dicas também são as mesmas, Alessandro. Ouve uma música que você gosta. Procure, faça, se você puder cozinhar, cozinhe uma coisa, converse com as pessoas, converse com quem está ao seu redor, né? Se você souber usar a internet, o WhatsApp, o que quer que seja, faça isso também, mas busque coisas que você vai fazer dentro da sua casa por você. Então, eu conheço pessoas que estão retomando, por exemplo, o tricô, né? Que faziam muito tempo atrás. Se imporem um desafio também, né? Para Se imporem realizar um desafio, porque e isso que eu estou te dizendo está sendo amplamente divulgado por psicólogos, tanto aqui no Canadá quanto nos Estados Unidos, que é assim, essa é a rotina. E agora, senso de propósito dentro de casa. Eu não sei, eu preciso consertar alguma coisa, eu preciso arrumar um armário, ou agora eu vou e tentar equilibrar, agora eu vou ver TV, né? Agora eu vou ver um filme, aí agora chega de filme, então tentar diversificar em pequenas atividades. Isso que você está falando é interessante, porque assim, pelo menos assim, a minha experiência nas primeiras semanas de quarentena, eu percebi no final que eu ainda não estava sabendo equilibrar as coisas dentro de casa. Quando eu vi, teve um momento que eu estava estudando em excesso, começou a me fazer mal. Aí depois eu estava trabalhando em excesso, também começou a fazer mal. Aí depois eu falei, vou ver uns filmes no Netflix, até que quando eu estava no terceiro filme seguido, eu falei, cara, eu tô me sentindo um vagabundo, eu tenho que fazer alguma coisa que preste. Então, talvez esse confinamento esteja impondo a gente uma disciplina muito maior do que fora do confinamento, né? Isso. E engraçado que eu também sou dessas aí que você mencionou. Isso aconteceu comigo também, tá? Quando lançou aqui a série lá, La Casa de Papel, eu assisti 5 episódios de uma vez só. Só que isso geralmente, mas isso geralmente vai gerando esse tipo que a gente fala de estresse, né? Porque você cansa, né? Ansiedade, você fica entediado. Então, atenção a você. Observe-se, você pode escrever, né? Escrever é super terapêutico. Você pode ler. Então, essas pequenas atividades, se a gente conseguir equilibrar, e é isso que é estabelecer uma nova rotina. Então, por exemplo, ter hora para acordar, se arrumar, não fica de pijama o dia inteiro, né? Isso para o idoso funciona, para o idoso, para o jovem, se arruma. Para os pais, o que a gente tem dito, Alessandro? Toma café, as crianças têm que ter horário para tomar café da manhã, não é férias. Agora, né? Não é férias. Se arrumar, ir para mesa, tomar café da manhã, almoçar com a família. Isso. Né? Isso, criar uma rotina em cada ambiente da sua casa, né? Em cada ambiente. Então, assim, agora é a hora que a gente vai tomar café junto. Acabou? Agora é a hora de brincar. Agora é a hora do almoço. Agora vamos aprender alguma coisa juntos. O que eu posso ensinar para minha filha que eu nunca... Vou ensinar para ela um pouco sobre a minha profissão. Então, você organiza essa rotina. Isso que eu falo, que eu chamo de autoamparo, de você não se abandonar. Então, você se organiza, porque se você fica lá de pijama, de férias, só fazendo maratona de filme, isso não vai ser útil, porque não tem um propósito nisso. Mas se você conseguir organizar a sua rotina, e essa é a minha dica principal, organizou a sua rotina, aí você já vai começar a ter mais equilíbrio. Uhum. E é verdade, por exemplo, eu me enganei achando que a minha meta, por exemplo, era ver Casa de Papel em 2 dias.
né? Achando assim, me organizei, estou me regrando, vou assistir. Mas aí assisti em 2 dias, terminou o seriado, voltou aquele vazio. Eu falei, cara, e agora eu vou ver o quê? Né? Uhum, Então, uhum. é muito importante que a gente, me corrija se eu estiver errado, que a gente crie esses desafios, mas desafios que façam parte do nosso dia a dia mesmo, né? Que não termine de um dia para o outro, né? E volte aquele vazio. Muita gente, Carol, eu tenho percebido que nesse momento tem se apoiado muito na religião também, né? Só que são diversas religiões, são diversas culturas. Aonde que a felicidade ela se encontra dentro dessa infinitude de religiões, nessa infinitude de pensamentos de diversas pessoas? Então, bom, a fé, ela é um ótimo recurso mesmo, né? Assim, a gente costuma dizer isso até em terapia. Fé é um recurso que se você tem, e você pode utilizar isso, sem dúvida, a seu favor. Agora, a questão da felicidade, Alessandra, a forma como eu vejo a felicidade, eu acho que isso é bom reforçar, é que a felicidade, ela é um estado do nosso ser. Ela não é uma emoção, tá? Alegria é a emoção. Então, a felicidade é Então, um ela, estado ela de não. ser. A felicidade não seria um sentimento, seria um estado de espírito. É isso. Isso na forma como eu vejo, como eu trabalho, como eu ensino. Então, ela é teu estado de espírito. O que que significa, e por que que isso é importante entender dessa forma? Porque a felicidade não significa que você tem que estar alegre o tempo inteiro, mas que a tristeza faz parte das emoções humanas, que você hoje pode estar triste, você hoje pode estar desanimado, mas você não perde, por exemplo, a alegria em estar vivo. Você não perde a Então, esperança. vou te fazer uma pergunta agora que bateu na minha cabeça. Você disse que dentro do processo de felicidade, estar triste faz parte desse processo também, né? Não Sim, é possível ser faz. feliz sem em algum momento estar triste. Nesse momento de isolamento, então, você acha que as pessoas deveriam se permitir também entrarem em conflito, sabendo que isso é normal dentro de uma relação? Olha, estou entrando em conflito com você aqui agora, a gente vai bater boca, mas daqui a pouco a gente vai sentar para jantar, porque faz parte do nosso processo de felicidade nos permitirmos entrar em conflito uns com os outros. Eu estou viajando ou é por aí? Não, veja, faz parte do nosso processo enquanto ser humano, o conflito, a dúvida. Por isso que eu falei ali atrás, assim, não se culpe tanto se você não está tendo alta performance. Se agora você quer assistir tudo, você assiste tudo. No momento seguinte, você se reequilibra, porque a vida ela é altos e baixos. E por isso que eu quero desmistificar a felicidade. A gente não é utópico a gente achar que a gente vai estar alegre o tempo inteiro. Por isso que a felicidade ela está atrás disso. Ela é um estado de ser, tá? Você fez a pergunta sobre a religião, eu vou chegar lá. Ela é um estado de ser. Então eu posso estar triste, eu posso ter medo, eu posso sentir raiva agora, eu posso errar, eu posso pedir desculpas, eu posso pedir perdão, enfim, que isso tudo faz parte de mim enquanto ser humano. E a felicidade é um estado que não vai me tirar a esperança. Eu sei que isso vai passar. Eu tenho alegria por estar vivo. Eu sou grato, mesmo se eu estou vivenciando a tristeza, porque eu não sou a tristeza. Eu estou vivenciando o medo. O que acontece é que Então, coletivamente a gente está vivenciando o quê? Tristeza, medo e raiva, que são emoções que não são confortáveis, mas são humanas. então, quer dizer, é possível que a gente viva a tristeza sabendo diferenciar o que a gente está vivenciando e onde a gente está se apoiando, né? Quer dizer, eu posso, pelo que você está falando, eu posso vivenciar uma tristeza sem que o meu estado de espírito seja triste pelaquilo que está acontecendo, né? Eu estou vivenciando a tristeza da pandemia, mas sou muito feliz por estar vivo e saber que isso vai passar. Seria por aí? Seria por aí, é isso, porque vivenciar a tristeza, a gente não tem como fugir disso, né? E a gente não precisa fugir. O grande erro nosso, né, que não é o erro, mas assim, a gente vai para o colégio, a gente vai aprender a fazer gestão de emoção quando? Nunca. Ninguém ensinou pra gente sobre psicologia, sobre gestão emocional, gestão da vida. Então a gente foge como se a meta fosse estar alegre o tempo inteiro. Então, quando a gente está triste, a gente acha que a gente tem um problema. E você não tem Sim. problema, você está vivenciando a tristeza. É interessante que eu digo meus clientes, eles falam, nossa, mas eu era uma pessoa equilibrada, não sei o que está acontecendo. Eu digo para eles, o que está acontecendo é que você está enfrentando uma pandemia global,
É uma pandemia, a gente nunca enfrentou isso. Então é natural você desequilibrar, é natural você sentir tudo que você está sentindo. Acolha isso, mas isso precisa passar por você, porque você não é a tristeza. Então você não precisa nem evitar a tristeza, não fuja dela, sinta, expresse e passou. E aí no outro momento você vê, agora deixa eu encontrar espaço dentro desse caos que está a minha vida, deixa eu encontrar espaço para alegria, deixa eu encontrar espaço para gratidão e deixa eu encontrar espaço para solidariedade, né? E aí se você for olhar, o que que todas as religiões vão falar para você? E aí que a gente conecta, né? Eu trouxe a felicidade para um estado de ser, por um estado maior do que eu, por um estado de espírito. E se você for olhar lá na fonte mesmo, lá atrás, nas antigas tradições, né? Eu estou falando de espiritualidade, né? Não de dogma. Dogma eu não conheço muito bem o que cada um tem. Mas em termos de espiritualidade, a felicidade é algo que já habita em você, só que o nosso ego, né? A nossa não visão disso impede com que isso se manifeste. Uhum. É aquela Então, história quando... assim, mesmo que você não veja, tá sol lá fora, né? Olha, interessante. É bem isso, essa metáfora é boa. Uhum. Agora, Carol, eu tô percebendo que assim, muita gente, as pessoas falam, né? O mundo vai sair transformado disso aí. Quando a gente fala o mundo, na verdade, não dá para figurar, são as pessoas, né? O mundo é feito de pessoas. Tem pessoas que, com certeza, ao final da pandemia, vão continuar mais isolados por um conformismo que elas encontraram ali dentro da pandemia. Talvez pessoas que já tinham dificuldade de se relacionar, pessoas que já eram mais introspectivas e que ficaram mais confortáveis com essa situação, agora se achando mais igual entre seus semelhantes. Como que essa pessoa pode sair da pandemia sem deixar esse isolamento afetar a vida dela? Não vou falar dos mais afetuosos, porque a gente sabe que na contramão, alguns vão sair da pandemia mais amorosos e mais afetuosos, e tomara que seja assim, que isso é maravilhoso. Mas que conselho você dá para aquelas pessoas que de repente perceberem que a pandemia terminou e elas ainda estão se mantendo isoladas e isso está afetando diretamente a felicidade delas? Esse é um bom ponto, porque assim, uma das coisas, lembra que eu te falei essa questão de que a felicidade é composta de vários fatores? Interação social é um fator. Mesmo que você seja uma pessoa mais introspectiva, mais da privacidade, né? No Enneagrama a gente tem muito bem esse tipo de personalidade. Então, mesmo assim, o afeto, nós somos seres sociais, né? A gente não veio para viver sozinho. Veja, ser sozinho é diferente de ser solteiro, só para deixar isso claro. Então a gente vem ao mundo para se relacionar com pessoas também, É né? muito aquela máxima daquele filme, da natureza selvagem, né? A felicidade só é real quando compartilhada. Seria isso? É que tem os dois aspectos da felicidade. Você encontra ela dentro de você, mas o outro também é um componente disso. Então, para essas pessoas, assim, como não tem uma receita, é a pessoa que vai avaliar. Ela vai chegar no momento da vida dela, pós-pandemia, e vai dizer assim: o que é a solidão? Um aspecto da solidão se chama ausência de pessoas. Só que muitas vezes a gente se coloca nessa posição. Sim. E como é que a gente sai dessa posição? Se relacionando, fazendo amigos, encontrando novos grupos, frequentando lugares. Só que isso não é uma receita pronta. É a pessoa que tem que olhar para ela e dizer assim: nossa, estou me sentindo só. Acho que agora eu preciso de um movimento em direção à socialização. Agora, Isso estou é me muito sentindo... interessante. Pode falar, Não, isso é desculpa. muito interessante, porque você tocou num ponto importante, que são dois estágios da felicidade, né? Que você me explicou. Um é aquele estágio do processo interior, né? Eu sou feliz comigo mesmo, isso me basta. E o outro é aquela felicidade que chega por meio das pessoas com quem a gente se relaciona. Então, você quer me dizer que, assim, talvez esse momento seja perfeito para agora. Durante o isolamento, a gente aproveitar e descobrir essa felicidade que a gente só encontra na solidão, né? Que é a nossa felicidade própria. Porque se a gente encontrar a felicidade própria, a felicidade da solidão, quando terminar a pandemia e a gente for para os outros, vai ser maravilhoso, né? Digamos assim. Você acha, então, que esse é o melhor momento para a gente encontrar esse primeiro estágio da felicidade? Olha que interessante. Não sei se é o melhor momento, mas ele pode ser um momento, sim, muito proveitoso. Veja,
A gente trabalha, ou a gente fica em rede social, a gente fica vendo filme, a gente fica fazendo uma série de coisas fora da gente para não acessar muitas vezes as nossas dores, as dores de uma vida, tá? E esse medo de acessar as nossas dores, que nos faz ficar automaticamente fazendo, esse medo de acessar nossas dores também bloqueia outras coisas, outros aspectos importantes da que estão na nossa essência, onde habita, de acordo com as coisas que eu estudo, né, de acordo com o que eu aprendi na vida, onde habita a essência. Então, se você está na pandemia, mas você está trabalhando também, mantendo o ritmo, a pandemia ela não vai te trazer o autoconhecimento. O autoconhecimento você pode trazer nesse momento se você conseguir ficar em silêncio, conectado com você e deixar essas coisas emergirem. Entende? Porque tem pessoas que estão trabalhando, que estão super ativas, que estão fazendo uma série de coisas e que nem o fato de estar isolado dentro de casa vai fazer com que elas se conectem consigo mesmas. Ao passo que tem outras pessoas que entenderam que, nossa, agora eu tô com esse tempo livre e eu quero me conhecer. E para essas pessoas eu digo o seguinte, se você tá com esse tempo livre, se você quer se conhecer, você vai usar diversas ferramentas. Meditação, respiração, atenção aos pensamentos, às emoções, ao comportamento, reflexão sobre o futuro, como é que tá a tua vida até agora, o que você planeja para a tua vida. Então essa pessoa fez o quê? Mergulhou num processo para se conhecer. E aí a pandemia valeu para essa pessoa. Entendi. Agora, falando de valeu ou não valeu, tô vendo muitos casais falando valeu demais descobrir que eu tô com você, ou vamos desvaler isso agora porque te conheci de uma forma muito próxima. Eu até brinquei com o pessoal falando que eu tenho dois amigos. Um deles tá amarradaço com a esposa, estão vivendo o melhor momento da vida dele. Era um garoto, toda quinta-feira ia jogar pelada, ia jogar futebol. E ele virou para mim e falou assim, Ale, cara, agora que a pelada acabou, que eu não tô mais podendo jogar futebol, eu tô conhecendo melhor a minha esposa e ela tá me conhecendo melhor quinta-feira à noite. E tá muito legal, a gente tá muito apaixonado. Na contramão, eu já tive casos infelizmente, de casal de amigos que com essa pandemia se atracaram e já cada um foi para casa dos pais e terminou mesmo. De que forma os casais devem utilizar essa pandemia? Porque não necessariamente um término de uma relação significa uma infelicidade, né? Talvez com a pandemia isso gerou um término que já tinha que acontecer e que eles estavam postergando e agora os dois estão mais felizes do que juntos. Enfim, são muitas possibilidades que essa pandemia está trazendo para os casais. De que maneira que os casais têm que receber essa pandemia, esse isolamento em casa? Como proceder com isso para que, seja pelo término ou por uma aproximação maior, eles descubram o caminho da felicidade? Alessandro, é isso mesmo que você está falando, né? Cada um vai ser afetado de uma forma, né? Tudo que eu estou tentando trazer aqui para você está pautado em quê? Em consciência de si, em autoconhecimento, não é? E bem-estar. Então, veja, um casal que por alguma razão já estava desconectado, quando ele vai entrar na pandemia, isso vai crescer. E talvez seja a oportunidade para dizer realmente, a verdade é essa, não é para estarmos juntos. Né? Então você acredita então que nada acontece decorrente da pandemia? As coisas só são potencializadas com esse isolamento, né? Em termos... Talvez esteja acontecendo que já... Não sei se consegui explicar direito. Não, eu entendi teu ponto. As coisas acontecem com a pandemia porque nós estamos isolados. Então mudou o contexto fora. E aí a gente tem novos desafios. Então vamos lá. Um desafio é você conviver com alguém 24 horas que você não estava convivendo. Né? Isso é o desafiador pra caramba. Vai ser do pai com os filhos, do marido e a esposa, do filho, do neto com a avó, porque relacionamento muito próximo de um longo período é difícil para qualquer ser humano. Né? Então isso é natural. O que vai acontecer se essas pessoas não desenvolverem nesse período competências, habilidades como paciência, resiliência, o que eu tenho dito para os casais que estão em conflito, e aí é como terapeuta que eu digo contemporização. O que é contemporização? Não toma agora uma decisão, dá um tempo. A não ser que a situação é grave, envolve desrespeito, envolve abuso, aí é outra história.
né? Mas Sim. quando é Então, assim, então o que você está querendo me dizer é que talvez, durante a pandemia, seja um momento tão atípico que qualquer decisão que o casal tomar vai estar sendo tomada dentro de uma coisa extremamente atípica, que estaria fora da realidade, do cotidiano, da forma de vida daquele casal. E por isso que talvez os atritos começaram. E que aí seria interessante esperar a pandemia passar para que a pessoa, o casal volte àquele ritmo de vida que tinha, para ver se a coisa ainda continua do jeito que está. Isso é interessante. pode ser isso, é o que eu falo, tudo pode ser como pode não ser também. Mas o que que acontece? Às vezes, quando a gente está vivendo um estresse, a gente toma uma decisão baseada em impulso. Você não conseguiu avaliar direito, entende? Quando é um casal, tá casado há muito tempo, porque todos os casamentos, por exemplo, vão ter altos e baixos, vão ter N momentos. Então, o que que a gente diz assim? É algo. Isso envolve algum tipo de abuso? É uma coisa séria? Ou é uma falta de paciência, problema de comunicação, problema de relacionamento? Eu quero a louça assim, você Eu quer a tenho louça visto assada. que Tá tudo 90% bagunçado. é falta de paciência mesmo. Então, se a falta de paciência, a habilidade que essa pessoa teria que desenvolver dentro desse contexto é difícil, a gente sabe, mas é um pouco mais de paciência, que é contemporizar, é dar um tempo. Abrir mão também de algumas coisas, né? Então, os casais normalmente brigam porque alguma coisa está fora do lugar. Isso eu estou dizendo na maioria das De geral. situações gerais. Ah, tá fora do lugar, agora é tua vez de cuidar do filho. Eu tô trabalhando mais que você e você não tá me ajudando. Então, isso tudo vai gerando um estresse. E se você já tá confinado, não tá cuidando de si, você descarrega isso no outro. Então, esse processo é um processo dos dois tentarem se compreender mutuamente, que não é fácil para nenhum, nem é fácil para o outro. Uhum. E que Sim. você não necessariamente está certo e nem o outro está certo. Só que aí que tá. Isso é difícil quando a gente não tem o conhecimento. Quando, Uhum. né, quem está falando contigo aqui é uma terapeuta que também passa por essas dificuldades, mas sabem que existem estratégias e técnicas para a gente se ajudar. Uhum. Só que a Agora, maioria das pessoas não tem isso. agora que você entrou nessa seara das técnicas e ferramentas que a gente pode utilizar para ser feliz, eu ia te perguntar, mas eu acho que você já me respondeu. Eu ia te perguntar, assim, a gente vive um turbilhão de emoções e sentimentos no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente vê alguma coisa, a gente fica com raiva, às vezes a gente vê outra, a gente fica com inveja, às vezes a gente vê outra, a gente sente um ciúme, às vezes a gente fica ansioso, às vezes a gente fica super feliz. A felicidade, eu acho que você já respondeu, mas eu vou te perguntar de novo para eu ter certeza se eu escutei bem. A felicidade, ela seria um sentimento assim que dá e passa, assim como a raiva, a angústia, a ansiedade, ou como você falou, ela seria um estado de espírito que a gente pode manter permanente, de forma contínua, claro, sabendo que eventualmente a gente vai vivenciar uma tristeza, como você falou. Seria um sentimento que dá e passa, ou seria algo que a gente possa manter constante na nossa vida? Tá, boa, essa pergunta é muito boa. E até agradeço de você fazer essa pergunta, porque uma das coisas que eu mais trabalho no Centro de Estudos de Felicidade aqui do Canadá, ou quando eu faço esse trabalho lá para o Congresso Internacional de Felicidade, que acontece no Paraná, a gente estuda muito cientificamente esses pontos, né? Então, assim, quais são as emoções que estão conectadas com a felicidade que a gente reconhece? É alegria, tranquilidade, calmo. Se eu tô alegre, se eu tô calmo, se eu tô tranquilo, se eu tô grato, eu tenho a sensação de que eu tô feliz. Então a gente conectou felicidade com esse grupo de emoções que são prazerosas, tá? Só que Entendi. bem-vindo à humanidade. O ser humano não consegue, o ser humano que tá 1% super espiritualizado, desperto, o que quer que seja, mais avançado assim, talvez mantenha esse estado. Mas o que a maioria de nós faz, e é natural, é vivenciar tristeza, vivenciar o medo, vivenciar a raiva, que não precisa ser de forma violenta, mas de forma responsável. Então, eu tenho esse grupo de emoções. Só que eu associei as boas com a felicidade. E aí eu acho que o que eu estou vivenciando de ruim não é felicidade. Então, é Porque quem. aquilo que você falou no início da live, né? A felicidade é algo que está por trás, né? Esses sentimentos, a gente pode dizer que esses sentimentos estão aqui na frente e a felicidade está aqui atrás.
alguns desses sentimentos conectariam a gente à felicidade. Seriam gatilhos que possam levar a gente à felicidade. Seria isso. Na Por verdade, é um exemplo, pouco... gratidão já te leva à felicidade, né? Prazer de comer uma comida boa já te leva à felicidade. Seria por Isso, aí. mas é porque a gente não aprendeu a lidar com aquilo que não nos dá prazer. E essa que é a luta. Não tem, aí que está a questão. Por que que nós precisamos fugir da tristeza? Por que que a gente não senta e não chora, alivia, passou, segue a vida? Só que Entendi. quando a gente está no momento da tristeza, a gente quer insanamente fugir daquilo, porque aquilo é desprazeroso, né? Não nos dá prazer. Eu Ou tô mergulha vivendo demais, né? isso. Aí também tem essa outra questão, né? Ou vai e não deixa aquilo ir embora, né? E assume uma posição de vítima. Então a Eu questão é... tive, Carol, eu tive um professor que falava uma coisa para mim. Quando você vivenciar uma tristeza, mergulha nela, dá uma nadada nela, mas não queira encostar também lá no fundo do poço, né? Vai até a metade da piscina e volta. Achei ótimo, porque a emoção, na verdade, ela é energia que precisa te atravessar. Ela precisa passar e precisa ir embora. Né? Então, o que que a gente fala? Você está sentindo alegria? Maravilha! Você está sentindo alegria, você está rindo, ninguém te interrompe. Agora começa a chorar. Se você começar a chorar, é natural que a gente te ofereça um lenço, que a gente te dê um abraço, porque aquilo gera um desconforto. É como se você estivesse numa posição vulnerável. Isso é a primeira coisa que eu ensino para os meus alunos. Que é assim, se alguém chorar aqui nesse grupo, não ofereça um lenço, não ofereça nada, a não ser que a pessoa peça. Porque chorar é natural, sentir tristeza é natural e você não precisa ser interrompido nesse processo. Só que desde criança, o que que a gente aprende? Eu tô chorando, para de chorar, engole o choro, isso vai passar, isso não faz bem. Então a gente cresceu sem saber lidar com as coisas difíceis. Então, Quando a muitas gente vezes, quando a aprende... gente está dentro desses sentimentos, a gente ainda se sente culpado, né? Por estar triste ou estar chorando. Isso, exato. Como se a gente tivesse um problema, como se a gente tivesse falhado, como se alguém fosse feliz e eu não. E isso não é verdade. Aí que tá o ponto, tá todo mundo vivenciando esse grupo de emoções. Só que o que acontece com as pessoas que têm mais desenvolvimento, mais evolução? Elas passam por esses momentos difíceis. Quando eu digo assim que a felicidade está por trás, é a consciência, é o teu mindset, né? É o teu modelo mental Sim. para lidar com aquela situação. Então, o que eu tô vivendo aqui é inevitável. Então, tem uma pandemia global, eu tenho que ficar em casa, eu tenho que me cuidar. Isso é aceitação, isso é maturidade. Dentro desse cenário, como que eu, então, vou tentar manter o equilíbrio, mesmo sabendo que eu sou humano e que tudo se desequilibrou e é natural eu me desequilibrar. Mas eu vou ficar assim por quanto tempo? Entendi. Entende? É a mesma coisa, o luto. Cada um lida com o luto de uma forma. Não existe na psicologia receita para lidar com o luto. Existem técnicas que fazem com que a gente se ajude e se sinta melhor, porque esse poder está com cada um. Então, é isso que eu quero falar agora. Já que você está falando que a felicidade, ela não é uma emoção que bate e volta, e graças a Deus, porque as emoções a gente não controla, né? Então, isso que você fala é uma coisa super positiva, no sentido que dá uma esperança de que a felicidade pode ser algo que a gente controle de trazer para a gente a hora que a gente precise. E aí eu queria te fazer essa pergunta. Se eu tiver mais depressivo em casa, se eu tiver mais triste com esse isolamento, se eu tiver triste porque eu não posso ver, abraçar, beijar meus amigos, o que eu posso fazer para trazer a felicidade? É possível criar uma felicidade ilusória para a gente burlar a tristeza? Ou só vai funcionar se essa felicidade ela não for nada criado, for algo real? Se é real, como trazer ela para os momentos em que a gente não está sentindo ela com a gente? Tá, então, essas perguntas são muito boas. Então, vamos lá. A gente tem aqui, Alessandra, a nossa essência, né? O nosso ego, a nossa personalidade, ou seja, as nossas características não é o que a gente é. Então, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade com foco, tem pessoas que têm dificuldade para fazer determinada coisa. Isso são características da personalidade, não é o que a pessoa é. A pessoa é muito mais do que a personalidade, tá? Então, aí nós temos essa dimensão da essência. Nessa dimensão da essência, onde está a tua felicidade, digamos assim. Então, quando um cliente me liga e ele tá triste,
e ele fala, eu tô triste, eu tô sem vontade de fazer nada. Normalmente eu falo pra ele, tudo bem, fica aí com a tua tristeza, fica deitado o dia inteiro. É Aí isso. a pessoa fala, mas eu não quero sentir isso mais, porque eu já tô há 5 dias sentindo isso. O que que eu Aí é faço? outra história. Aí é outra história. Então, quando ele fala assim, não, 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 eu já chorei, eu tô 5 dias, eu não aguento mais fazer isso. Então a gente Eu, começa a investigar com aquela pessoa o que te faz bem, o que você quer fazer que você não tá conseguindo. Porque naquele momento ela tá sem vontade. Né? Só que quando ela liga para você, liga para um terapeuta, ela já tá pedindo ajuda, ela já tá se amparando, por exemplo. Eu quero sair disso já é amparo. Então você já se Uhum. ajudou ali. Ah, Você que já está dizendo legal. assim. Isso A tua consciência já está dizendo assim: opa, não opa, tá opa, legal, já tô né? aqui. Não tá legal. Então já veio de você a Eu escutei iniciativa. isso Então, uma vez de uma terapeuta. Uma vez eu fui num consultório, aí ela falou assim, e aí, o que que você está buscando, né? Aí eu virei para ela, como é que foi? Eu falei assim, cara, eu tô infeliz pra caramba. Tô muito infeliz, não adianta, não sei o quê. E aí ela falou exatamente isso que você falou, Carol, que agora eu esqueci o que eu ia falar, depois eu lembro. Continua falando. Eu da esqueci. questão de se você se ampara, né? Você busca ajuda, você já teve um ato de Ah, chegar em sim, algum sim. lugar. Aí ela disse uma coisa muito interessante. Ela falou: o que está acontecendo com você? Eu falei assim: o que está acontecendo com milhões de pessoas? Eu estou em depressão. Ela virou para mim e falou assim: mas isso é ótimo, porque a depressão que chegou na sua vida é a única sirene que foi ligada para falar que as coisas não estão indo bem. Se você não tivesse com essa depressão, você não conseguiria perceber que as coisas estão indo mal e elas continuariam indo mal com você feliz, que é o pior que pode acontecer. Então, seja grato à tua depressão, porque ela é a única forma que o seu corpo está tendo patologicamente de te falar, não tá legal, vamos por um outro lado, né? Eu achei isso interessante também. Não, porque agora você acabou de ensinar o que eu estava tentando dizer para vocês. É bem isso. A tristeza, ela vai vir como um fator de que alguma coisa ali não tá legal, porque as nossas emoções também servem para nos proteger, para nos botar no caminho, para nos dizer, né, se você não tem lá o desgosto, você vai lá e se envenena. Então, aquilo existe para você poder não se envenenar. Então, você olha e fala, não gosto disso, é o nojinho lá daquele divertidamente. Aí você tem a tristeza, você tem todo esse grupo de emoções que te servem para alguma coisa. Então, o que que A essa tristeza, tristeza. então, Uhum. a tristeza, então, ela pode ser uma referência, né, para o que faz a gente feliz. Se a gente não sentisse tristeza, a gente não saberia também o que deixa a gente alegre. Então, Exato, então a essas sua coisas. dica Isso, seria essa. essas Quando coisas. bater a tristeza, opa, se eu tô triste é porque eu sei o que me deixa feliz, né? Pode Então a ser pessoa começa a também. pensar, Uhum. Isso, porque ela vai refletir. Eu tô triste agora, por exemplo. Eu sinto uma. E é interessante a pessoa se conectar ó, e falar, eu tô. a Lopes está dizendo aqui que as polaridades são necessárias para viver. Seria isso, né? Isso, a Dina, isso mesmo. A Dina eu conheço. E é a polaridade, a dualidade, né? Isso aí é filosofia egípcia, isso vem lá de trás dos antigos, já dizendo sobre isso. Esse mundo é dual. Então tudo vai ter o seu oposto. A questão é, se tudo tem o seu oposto, essas forças se anulam. Lembra que eu te falei ali atrás sobre a terceira Sim, força? sim, Então vem sim. uma força que harmoniza tudo isso, que equilibra tudo isso. E quando você, por exemplo, está deprimido e busca uma ajuda terapêutica, você foi atrás da terceira força e ela te deu um ensinamento que te liberta. Agora eu quero falar dessa terceira força, Carol, já que você. Só avisar pro pessoal que já já a gente vai encerrar a live, até porque tem um tempo limitado aqui pro Instagram. E eu queria puxar uma última pergunta, Carol, sobre essa terceira força, que é uma coisa que eu vejo nos filmes e uma coisa que me chama muita atenção. Muitas vezes é até injusto, mas essa terceira força. Ela só desperta na pessoa quando, por exemplo, a pessoa está diante da morte, por exemplo. Acabei de receber a notícia que eu tô com câncer, tenho 1 ano de vida. De repente me cria uma coragem que eu resolvo fazer tudo que eu sempre quis fazer e nunca tive coragem. Vou pular de paraquedas, vou plantar bananeira na Torre Eiffel, vou fazer tudo. E é injusto, porque muitas vezes essa terceira força ela só aparece quando a pessoa está diante de algo muito ruim, que ela considera que vai acontecer muito ruim. Por que é tão difícil despertar essa terceira força
nos momentos que a gente não está diante de algo que a gente tem que dar valor, por exemplo, ao nosso tempo, né? Se eu tenho tempo para viver sem o meu relógio marcado, não tenho uma doença, sou uma pessoa saudável, por que quem está num momento com a vida mais limitada consegue ter essa terceira força maior do que eu? Que poderia usá-la em meu benefício muito mais do que aquele que descobriu no momento trágico da vida. Tá, eu tenho quanto tempo para essa resposta, Alessandro? Só para saber, para não Vamos cair. até Tá, não, então, não, pode ir. então tá bom. Não, veja, é muito bom o teu ponto, porque a nossa vida, veja aqui como é que as coisas funcionam, né? A sua natureza, a sua personalidade é como se ela é natural, mas não é ela que faz você evoluir. É como se a natureza não tivesse, dentro da metodologia que eu aplico, o Enneagrama, ele fala muito isso. A natureza não tem interesse na nossa evolução. Você precisa colocar um esforço consciente para você encontrar, para você evoluir. O sofrimento, se você olhar para o sofrimento sobre essa perspectiva, você vai ver que o sofrimento é algo que te empurra para frente. Além de que te faz evoluir. Muitas pessoas, né, que eu cuido, eu sou terapeuta voluntária numa ONG aqui no Canadá, com pessoas que sofreram traumas muito severos. Essas pessoas que eu cuido, você tem que ver o tamanho da resiliência e da força de vontade que elas desenvolveram diante de situações muito difíceis. Ou seja, é possível. Só que eu costumo dizer, existem duas formas disso despertar em você. Ou vai ser realmente pelo sofrimento, e isso é para todos, porque diante da morte, acabou o tempo. Quando acaba o tempo, eu desperto. Só que, na verdade, isso é uma ilusão. Só que isso é uma ilusão, porque eu não tenho tempo. Anyway, eu não sei quando. Eu posso morrer a qualquer momento. Mas, assim, de uma certa maneira, essa terceira força por meio do sofrimento acaba sendo uma coisa inerente à maioria das pessoas, porque todo mundo tem sua cota de sofrimentos, que vai pagar, já pagou, ou ainda vai pagar. Isso é inerente à vida. A gente tem nossa cota de sofrimento, kármico ou não, para pagar. Então, vou refazer minha pergunta. Como as pessoas que não estão imersas nesse sofrimento, que você disse que o sofrimento é um dos gatilhos, uma pessoa que tem uma vida confortável, que não está lidando com uma dificuldade para ter que superar, como essa pessoa pode perceber essa terceira força de realização nela, já que ela tem uma vida que não impõe tantas dificuldades para ela? E aí eu vou trazer dentro da minha experiência, dentro daquilo que eu acredito, tá? Ou você desperta pelo sofrimento, ou você desperta pelo autoconhecimento. Que aí é o estudo mesmo dessas técnicas. De si. Não, é o estudo de si. É sair do automático. Porque eu ter uma vida confortável, um trabalho confortável, uma vida que eu não olho para mim, não significa que eu estou em evolução. Não é, entende? Na real da forma como eu interpreto. Agora, por meio do autoconhecimento, do conhecer você mesmo, da presença, de você sair do modo automático, você desperta para valorizar coisas que você não precisa chegar perto da morte para valorizar. Você não precisa quase morrer para parar de trabalhar excessivamente. Você vai ver que você não precisa uma série de coisas que a vida automática nos leva, sofrimentos autoimpostos, para a gente chegar onde a gente quer. Então, se não vai pelo autoconhecimento, desenvolvimento de coisas maiores, espiritualidade, se não é por esse caminho, espiritualidade diferente de religião, no caso como eu gostaria de colocar, se não é por esse caminho, a gente vai aprender muito com o sofrimento mesmo. Eu tô falando isso porque um amigo meu, é até curioso, ele falou para mim assim, cara, eu tava muito preguiçoso e eu comecei a fazer uma mentalização que eu tava prestes a morrer. E aí eu me dei um prazo, como se fosse o prazo da minha morte mesmo. E naquele prazo eu realizei tudo que eu queria fazer. Aí quando eu cumpri o prazo, sabendo que eu não vou morrer, eu falei, não, agora eu vou morrer daqui a 3 meses. E aí saí realizando. Quer dizer, cada louco com sua mania e seu processo em busca, né, das coisas. Mas eu achei interessante porque ele identificou isso que você falou. Ele identificou no sofrimento e na perspectiva da finitude o terceiro poder, né? Então, eu gostei de saber que ninguém precisa passar por esse sofrimento para descobrir, né? Então, você está dizendo que quando a gente busca o estudo da nossa autoconsciência, o estudo da gente com a gente mesmo, isso pode ser despertado sem ser por meio de sofrimento. E isso desperta. Não, mas é que não significa que eu, porque busco autoconhecimento, não vou sofrer, não vou perder alguém que amo, não vou entrar numa pandemia. Isso não significa isso. Mas significa que eu vou lidar
com tudo isso de maneira diferente. Diferente, né? Diferente. E isso é uma coisa. Uma outra coisa é o sofrimento autoimposto. Eu não olho para mim, eu não cuido de mim e aí eu tenho burnout. Eu não olho para mim, eu não cuido de mim e aí eu desenvolvi uma gastrite de tanta ansiedade porque eu não faço tal coisa. Então isso é uma outra Às vezes forma de autoconhecimento. gera uma síndrome até de não reação das coisas, né? Você não conseguir Isso, resolver alguma é aquela coisa. coisa, eu não sei qual é o meu valor, eu não sei o quão importante eu sou, e aí eu tenho relacionamentos tóxicos. Você entende Sim, como é que o autoconhecimento te liberta e evita e total. te protege para que você não caia em algumas coisas que você se coloca? Então é Sim. isso, quando você acha o seu valor, o seu amor próprio, quando você sabe que você é importante, que a tua vida importa, que ninguém é melhor que você, que não é questão de dinheiro, que não é questão de nada disso. Você se fortalece tanto emocionalmente, psicologicamente, que quando vem o sofrimento, ele não derruba você, ele te traz aprendizado. Só Sim. que, claro, eu posso me sentir deprimida de qualquer forma, mesmo sabendo tudo isso e entrar em depressão. Por quê? Porque sou humana. Sou Uhum. humana, mas não sou e não sou perfeita, mas tenho uma visão para a vida e uma postura diante da vida que me favorece, porque eu tenho Eu acho que o autoconhecimento. principal, Carol, que você me ensinou nessa live é que encarar o sofrimento com naturalidade, como algo normal da nossa vida, vai fazer com que esses sofrimentos talvez não sejam tão sofríveis assim e sejam apenas um rito de passagem normal da nossa vida, né? Eu até postei ontem uma mensagem que eu fui assim nessas minhas reflexões falando assim, né? É da mesma maneira que as dores físicas, né? Elas são importantes para o desenvolvimento do nosso corpo. As dores mentais, elas também vão servindo, então, para a gente amadurecer a nossa alma, né? E não nos culpar. Então, pelo menos o que você está me ensinando é isso, que não me culpar pelo meu sofrimento pode me deixar mais perto da felicidade, né? Seria isso. Você é poeta, Alessandro. Você conhece isso aí também? É isso. Você que é minha Não, amiga demais. Eu é queria fazer o isso. seguinte, Carol. Eu queria abrir agora o finalzinho para as pessoas fazerem perguntas para você. Pode ser? Pode ser. Eu vi aqui que uma pessoa perguntou onde me acha. Meu Instagram é Caroline de Moraes. Depois, quem quiser, no Caroline de Moraes, entrar em contato, fazer pergunta, eu posso responder lá também. Obrigada Tá. pela Eu oportunidade vou dar aqui. então, ó, eu vou dar uns 30 segundinhos para ver as perguntas passando aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para Carol, a gente está esperando aí passar na tela para eu fazer essa pergunta para ela. Apesar de achar que a nossa live foi super explicativa, hein? Talvez não tenha, enfim, nenhuma pergunta. A galera tá elogiando muito, a Cecília falando que adorou, que esclareceu, a outra tá. Então não devemos nos preocupar com as tristezas? É aí que tá, não é não se preocupar, é que a tristeza, ela é natural, ela é uma emoção. Você tá triste, isso tá te dizendo alguma coisa aconteceu ali naquele teu mundo emocional, na tua psique, você perdeu alguém que você ama, você mudou a rotina. Então a tristeza, ela é natural. Onde é que a gente tem que se preocupar com a tristeza? Quando você vivencia muito tempo por um longo período a tristeza ou quando você não manifesta a tristeza. Porque um dos componentes da depressão, Alessandro, é tristeza não manifestada também. É Sim. aquilo que Agora você você sabe guardou, que guardou, 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 a energia te puxou para baixo. Então, expressar a tristeza. você sabe que esse trabalho da gente saber dosar até que ponto a gente vai vivenciar essa emoção é um estudo muito profundo feito pelos artistas de televisão, pelos atores e atrizes. Eu estava conversando uma vez com uma diretora de teatro que ela estava falando que muitos artistas precisam saber dosar também até que ponto eles vão viver as suas emoções, porque, por exemplo, a gente tem casos de artistas que entraram numa novela e mergulharam tanto num personagem, mas foram tão a fundo nos sentimentos que aquele personagem trouxe, que eles acabaram entrando em depressão, entrando em coisas que não souberam sair. Tem a Maria Clara Machado, por exemplo, falava: mergulha no personagem, mas não precise também, aquela história, não precise ir até o fundo do poço, não. Vai até ali a superfície, nada no personagem e volta para sua vida, né? Então, isso que você falou é muito importante. Saber que a gente vai ter que vivenciar a tristeza, não tem como evitar, mas saber que a gente não pode também fazer dela uma moradia, né? Seria isso.
Isso, imagina assim, Alessandro, a gente vivendo um filme triste, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro, você vai ficar triste, né? Eu imagino que é isso, eu não conheço muito desse meio de teatro, mas eu acredito que é normalmente isso que acontece, você vivencia aquela emoção tão fortemente por um período tal que realmente aquilo vem e te absorve. Aham. Então, Carol, pode falar, desculpa. não, termina. Não, é isso. Então, de novo, a gente vai Uhum. chegar naquele mesmo ponto de equilíbrio, né? Ó, tem Então, uma pessoa aqui na live falando o seguinte, que ela já está triste com uma situação há 3 meses. Isso já é um sinal, ela quer saber se esse prazo é curto, se é um prazo médio, se 3 meses já é uma situação que já passou do tempo de vivenciar essa tristeza. Tem um então, prazo certo para isso? então, não tem um prazo, e aí tem que entender bem os componentes dessa tristeza. Porque, Alessandro, tem luto que vai 20 anos, 20 anos, 30 anos, tem culpa que segue. Então, assim, cada um vai lidar com isso de uma forma. Então, essa tristeza, ela está relacionada a que componente da vida? Tem perdas que são mais intensas, tem perdas que são menos intensas, mas tem perdas. E não importa, não compara com ninguém, né? O quanto, a gente precisa saber o quanto aquilo é importante para aquela pessoa. Né? Então, assim, eu tô 3 meses triste porque eu quero sair do meu trabalho, não é um ambiente bom para mim. Isso é um sinal de quê? Que eu preciso mudar de trabalho, então. Porque, poxa, eu tô triste aqui 3 meses, eu vou mudar. Eu tô infeliz num relacionamento há mais de um ano, sinal que alguma coisa precisa mudar. Né? Então, essa tristeza tá vindo para dizer assim, olha, é uma mudança. Agora, eu tô triste. Há 3 meses nessa pandemia e tudo mais, aí a gente vai olhar para isso de outra forma, né? Porque Uhum. é uma coisa que você está triste há 3 meses dentro de uma pandemia. O que está acontecendo? Por que você não está conseguindo modificar isso dentro desse contexto? Então tem que conhecer um pouco mais, porque não, de novo, não tem receita, não tem regra, cada um vai vivenciar de uma forma. O que eu posso Agora, dizer é normal essas emoções todas, né? Agora, eu percebo também, Carol, na contramão, que tem pessoas que têm dificuldade para ficar triste. E aí, elas são julgadas por serem pessoas frias. Por exemplo, teve uma pessoa aqui que falou agora: eu não senti tanta tristeza quando meu avô morreu, mas eu amava muito meu avô. Tem algum problema comigo? É, como é que, Não, como é que essas pessoas não. podem se entender melhor? Não, também eu teria que saber mais componentes dessa história, mas deixa eu só dar um exemplo. As personalidades são completamente diferentes. Eu sou um perfil racional, mental, que não tenho o centro do coração tão desenvolvido. Uma pessoa desse centro emocional mais desenvolvido pode olhar para mim e falar que eu sou muito racional, porque isso não está tão desenvolvido. Ou seja, eu também, assim como essa pessoa, não tenho facilidade de acessar a tristeza. Mas eu tive que aprender a acessar, porque isso é importante para mim e faz parte do equilíbrio. Se eu Uhum, não acesso as minhas tristezas, eu também estou bloqueando outras emoções. uhum. Agora uma pessoa que tem uma visão de mundo, ela perdeu alguém e ela compreende esse amor, mas essa tristeza não vem, é dessa pessoa. De novo, não vai ter uma regra. Só que eu precisaria saber mais desses componentes. Porque tem pessoas que têm mais facilidade de conexão emocional. E eu falo assim, essas são as que mergulham fundo. Aí a gente ensina elas a se resgatarem. E tem umas que não acesso, a gente ensina elas a mergulharem. Por isso que as pessoas precisam se conhecer. Então, pelo que você está falando, o perigo não é mergulhar, né? O perigo é saber da piscina na hora que você quiser sair, né? Exatamente, é você se conhecer. Exatamente. Então, Carol, cara, eu gostei muito da live. Por mim, ficaria aqui uma semana direto falando com você. Quero te agradecer mesmo você ter aceitado fazer essa live. Eu acho que ela foi importantíssima, não só para mim, como para várias pessoas que estão aqui acompanhando. Então, eu vou colocar no YouTube essa entrevista. As pessoas estão perguntando para caramba teu Instagram, teu perfil. Eu vou lembrar as pessoas que há 3 postagens atrás, na minha timeline, tem o comunicado que a gente ia fazer essa live. E nesse comunicado tem o seu arroba lá, tem seu endereço, tudo certinho. E depois não quero que essa seja a única live, Carol. Quero que depois, mais para frente, quando terminar essa pandemia, a gente faça uma segunda live
falando da nossa percepção de como o mundo está pós-pandemia, tá bom? Queria te agradecer aí por você ter conciliado tua agenda no Canadá, que a gente sabe que são horários completamente diferentes do nosso, para ser um horário bacana para todo mundo poder aproveitar. Obrigado mesmo de coração, Carol. Eu que te agradeço, espero ter sido útil para as pessoas. Estou à disposição. A hora que você me convidar, você sabe que vou estar junto, tá? Pode contar comigo. E agradeço imensamente a oportunidade. Beleza. Beijo, Carol. Tudo de bom, cara. Um Sucesso aí beijo. no Obrigada, Canadá. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.